Onde você está indo? Você não fala minha língua? Você fala hebraico? E Jesus olhou para ela e disse: onde estão os seus acusadores? Não há nenhum aqui. Ele disse: eu também não te condeno. Então ele disse: vai e não peques mais. Senão uma coisa pior vai vir sobre você. Agora, eu não sei o que poderia ser pior do que o apedrejamento. Mas ele não falou só: eu também não te acuso, mas também não peques mais. Não peques mais. E então, precisamos entender que quando você ouve essa doutrina sobre o movimento da graça, ouça, não há ninguém que entenda mais da graça do que eu. Ninguém. Mas eu não deveria estar fazendo hoje o que eu fazia há 48 anos, quando eu era viciado em drogas e um traficante de drogas. Sabe, se eu entrar na igreja drogado, algo está errado. Viu? Eu não recebi tanto amém sobre isso. Então purifique os filhos de Levi e os purifique como ouro e prata. Agora, eu sei que todos vocês sabem disso, mas quando a Bíblia diz que devemos ser como ouro puro, você entende o que significa? Eu vou dizer isso rapidamente porque todo mundo entende. Eles levavam o ouro e quando eles o ferviam, as impurezas desse ouro vinham à tona. O ourives, o que é Deus, em seguida raspava aquelas impurezas dele. Sabe, quando eu fui salvo, E eu já contei isso. Nós saímos e compramos o melhor baseado que podíamos encontrar e uma garrafa de uísque para comemorar o nosso novo nascimento. Isso é um fato. Eu não sabia de nada. Não sabia de nada. Quando nós fomos buscar nossa amiga que havia sido salva, nós não sabíamos que ela era salva e nós a buscamos e nós estávamos bêbados, chapados e nós falamos, sabe, eu disse: você não vai acreditar no que aconteceu esta noite. E ela disse: o quê? Nós somos nova criatura. Ela disse: o quê? Porque nós não sabíamos, nós nos sentimos tão bem que estávamos comemorando. Vocês não nasceram de novo? E eu disse: nós nascemos sim. Jesus eu não tenho certeza o que ele é de verdade, mas ele morreu numa cruz e 7 dias depois ele ressuscitou. Agora as pessoas dizem: bem, você não tinha sido salvo. Não, eu fui salvo e eu fui vir para Jesus. É uma ação de ir como está. Eu fui salvo. Mas então, de repente, amém, eu fui salvo. Mas então eu fiquei cheio do Espírito Santo. E, sabe, eu costumava todos os dias. Sabe, nós éramos hippies, nós éramos traficantes de drogas. E eu me lembro de um dia em que enrolava um maço de cigarros cheios de baseados. Quantos aqui sabem o que é um baseado? A minha mãe sabia que eu andava com gente como vocês. E naquela época havia aquelas máquinas de enrolar cigarros, onde você enrolava seus próprios cigarros, parecia um cigarro. E eu apenas fumava maconha o dia todo. Eu ficava constantemente... Nós vamos ir para a Tailândia, certo? E então nós temos que informar algo para o governo da Tailândia. E a Tis me disse ontem à noite: em que ano você se formou na faculdade? Eu disse: bem... Eu não me lembro. E ela disse: não consegue se lembrar quando se formou na faculdade? Aqueles anos foram meio enfumaçados. Eu perdi alguns anos lá atrás. E quando eu fui salvo, eles me colocaram na... faltam ainda 3 ou 5 horas ou algo assim para o meu segundo diploma da universidade. Quando eu fui salvo, eles me colocaram na classe da escola dominical de 15 anos ou menos, porque meu cérebro derreteu de tanto usar drogas. Mas eu fui cheio do Espírito Santo, eu me levantei, comecei a enrolar baseados e eu pensei: quer saber? Eu não vou fumar nenhum baseado hoje. E a Gayle e a dona disseram: por quê? E eu disse: eu ainda estou chapado de ontem à noite. Ontem à noite fui cheio do Espírito Santo. Impuseram as mãos sobre mim e fui cheio do Espírito Santo. E, bem, você não pode dizer que está chapado do Espírito Santo. Eles foram até Pedro e disseram: esses homens estão bêbados? Ele disse: não do que vocês pensam.
Ele não disse não estamos bêbados, não estamos do que vocês pensam, não estamos bêbados com as coisas do mundo. E sabe de uma coisa? Nós precisamos desse Espírito Santo de volta em nossa igreja. Precisamos, estamos tentando fazer com que isso volte ao ponto que você não vai mais precisar de nada disso. Amém? Amém? Ok, eu tenho que continuar. Eu estava indo a algum lugar com isso. Refinados como o ouro puro. Ok? Então, eles ferviam e as impurezas subiam e depois eles raspavam e depois ferviam novamente. E as impurezas subiam. E quando é prata pura ou se for ouro, o ourives consegue ver seu reflexo no ouro. Sabe, se você olhar para seus anéis ou algo assim, talvez você veja o seu reflexo. Mas então, só pode ser o inimigo. Foi apenas uma falha técnica. Então, se você olhar para o seu anel, ou seja, ouro ou prata, você pode ver o reflexo, mas ele é distorcido. Sabe por que é distorcido? Não é puro. Quando é puro, é um reflexo não distorcido. E é isso que Deus está tentando nos fazer. Nenhum de nós está lá. A Tiz está quase. Nenhum de nós chegou nesse ponto, mas devemos permitir que todos os anos ele remova mais deste mundo para que ele possa ver o seu reflexo em nós, certo? Então, é uma jornada maravilhosa, tudo bem? Então veja o que ele diz. Ele purifica os filhos de Levi e os purifica com ouro e prata. Agora, veja o próximo versículo, porque isso se relaciona com a festa dos tabernáculos. Para que eles possam oferecer ao Senhor uma oferta de justiça. Agora, olhe para mim. Como pastor, eu posso pregar a palavra de Deus e te ensinar a obra de Deus de maneira injusta. Eu posso te ensinar a palavra de Deus e não usar isso para te alimentar, mas usar isso para te manipular. E isso é injustiça. Sabe, eu sou convidado bastante para ir a lugares diferentes e arrecadar fundos para Israel. 99% das pessoas que me pedem para fazer isso, eu digo não. Eu não vou fazer isso. Porque eles estão usando isso para tirar algo das pessoas, em vez de ensinar isso para dar algo às pessoas. E é aí que entra o lucro imundo. É quando se manipula as pessoas através da Bíblia. Quantos de vocês já ouviram o ensinamento "não tome o nome do Senhor em vão"? Essa é uma grande parte disso. Eu posso te ensinar algo e usar isso para te manipular. Isso é tomar o nome do Senhor em vão. Ou alguém pode dizer: Deus me disse para lhe dizer isso. E não foi realmente Deus, mas eles estão querendo nos manipular. Isso é tomar o nome do Senhor em vão. Não há uma situação mais perigosa do que fazer isso quando se trata de dinheiro. Veja o que diz agora. Diz assim: para que eles possam oferecer ao Senhor uma oferta de justiça. Em outras palavras, quando nós ensinamos você a ofertar e pedimos que você oferte ao Senhor, é isso mesmo que estamos fazendo ou estamos manipulando você para o nosso próprio ganho. Agora, veja o que diz. Então a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor, como nos dias antigos. E nos dias antigos e nos primeiros anos, como eles recebiam as ofertas nos tempos de Jesus. E ele se aproximará para você, ele se aproximará de você para o julgamento. Agora, veja o que vem a seguir. Ele disse: eu serei veloz, serei testemunha veloz. Agora, isso é verdade nos últimos 2000 anos. Isso é especialmente verdadeiro no mundo da igreja hoje. Ele estava falando aqui para os líderes da igreja.
E ele disse: eu serei uma testemunha veloz contra você. Se nós estamos usando a palavra de Deus para manipular as pessoas sobre o dinheiro delas, Deus disse: eu vou ser um juiz veloz sobre isso. Onde na Bíblia nós vimos Jesus com raiva? Com os cambistas. Vocês sabem o que era isso? E nós temos uma imagem errada de como tudo aconteceu, mas quando eles saíram e nós vimos esses lugares, quando você sai do tanque de Salom para a estrada dos peregrinos, é bem perto. A nossa equipe já esteve lá muitas vezes, e você vai até o templo, e este era o caminho que eles percorreram durante a festa dos tabernáculos no ano passado. E eles simplesmente descobriram isso. Eles não sabiam que estava lá. Mas quando eles estavam chegando, as pessoas tinham que trocar seu dinheiro, porque eles estavam vindo de todo o mundo. Eles tinham que trocar seu dinheiro pelo dinheiro de Jerusalém, para que eles pudessem comprar um pombo, um cordeiro, um sacrifício para entrar no templo. E assim os cambistas iam e os roubavam. O dólar não valerá nada, eles roubavam as pessoas. E então o que aconteceu foi que as pessoas se cansaram de serem enganadas ao ir à igreja. Eles se cansaram de ser roubados para ir ao templo. E então eles começaram a não ir mais. E então, quando Jesus viu esses membros da jornada roubando as pessoas, isso estava prejudicando a fé delas. E então, quando ele vê isso, ele chuta aquelas mesas, sacode um chicote e os expulsa. Sabe, seria demais se Jesus fosse um docinho, certo? Pessoal, vão embora. Vocês têm que ir embora agora. Eu digo em meu nome. Não, ele sacudiu o chicote. Você já usou o chicote? Demora um pouco. Ele se ira. Por quê? Porque eles estavam roubando e enganando as pessoas e isso estava prejudicando a fé delas. Então, veja o que ele diz aqui. Ele diz que vamos voltar às ofertas antigas. Ele diz: como nos dias antigos, nos dias passados, eu me aproximarei para o julgamento, serei testemunha veloz contra os feiticeiros E feiticeiros são as pessoas que usam palavras para ludibriar as pessoas. Adúlteros. Adúlteros são pessoas que dormem com alguém com quem não são casados. Amém? Agora, lá em Portland, nós fazíamos uma conferência todos os anos para alcançar os pastores que haviam caído. Nós pagávamos a passagem aérea, pagávamos o hotel deles e também tudo. Pagávamos a comida deles, cuidávamos deles. E a última que fizemos, nós recebemos 750 casais que nós trouxemos. Nós cuidamos deles, nós os ajudamos porque nós queremos ver os pastores restaurados. Mas se você... E nós ainda queremos ver os pastores restaurados. Mas o que estamos vendo é que você notou a epidemia de pastores que caíram nos últimos 30 dias. E eu não estou falando de coisas que aconteceram há 30 anos ou algo assim. Estou falando de pastores que parece que é uma epidemia onde os pastores estão traindo suas esposas ou as esposas estão traindo seus maridos ou o que quer que seja o caso. E precisamos entender que Deus é sério sobre isso. Deus é sério sobre isso. Veja o que ele diz contra os perjúrios, contra aqueles que exploram ou defraudam os assalariados, viúvas e órfãos. E me pedem muito para interpretar e responder. Eu estou quase encerrando. Me pedem muito para interpretar e responder e a maior parte eu recuso. Mas aqui está o porquê. Algumas pessoas vêm e me dizem: pastor, qual foi o número que Deus te deu hoje? Que número Deus te deu? O que você quer dizer com o número?
Bem, sabe, normalmente quando as pessoas chegam e o pregador diz, Deus me disse, se você der $111 hoje à noite, você receberá 111 bênçãos por 111 anos. Ou algo assim. Eu vi um rapaz falar, ele disse, se você der $10.000 esta noite, eu garanto que Deus vai quitar a sua casa. Isso é explorar os assalariados. E então, quando eu faço isso, eu digo, eu não falo em números, eu não cito nenhum número. E como você faz as pessoas ofertar? Eu ensino como é na palavra de Deus. E então eu deixo isso na mão das pessoas. Certo? Então, nós precisamos estar cientes dessas coisas nos últimos dias. Anos e anos atrás, quando estávamos em Portland, nós começamos a fazer televisão. E essas pessoas eram líderes em assumir ministérios e se tornarem ricos. E então eles nos ligaram e disseram, nós queremos ir até Portland e queremos conhecer vocês. E porque, veja o que diz aqui, os assalariados e exploram os assalariados, as viúvas e os órfãos. E então eles foram lá, nós os buscamos no aeroporto e fomos para um restaurante. E eles disseram, sabe, você e a Tis, eles disseram, vocês precisam deixar a gente vender vocês. E meu radar disparou. Nos vender? Nós só estamos tentando levar as pessoas ao reino de Deus. E eles disseram, nós podemos fazer isso. E fazer o seu nome ser conhecido da noite para o dia e gerar esse tanto de dinheiro. E, sabe, no nosso ministério, nós sempre lutamos para pagar as contas, sabe? Nós levamos o dinheiro para casa, colocamos lá na mesa da cozinha e a Tis fazia a contabilidade e nós falávamos, vá lá, Senhor. Você pode multiplicar os pães e os peixes, vamos lá, Senhor. E eu disse, como se faz isso? E foi isso que eles disseram. Eles disseram, digamos que seja Dia das Mães. E você e a Tis vão para a televisão e dizem, obrigado, Senhor. Sabe, há uma avó assistindo agora. E o neto dela ou a neta dela está afastada de Deus. E, obrigado, Senhor, obrigado, Jesus. Sim, e você tem o dinheiro guardado agora. Deus me diz que se você semear esse dinheiro agora, nesse neto, nessa neta, ele vai voltar para Deus. Agora, eu não posso dizer que todo mundo que faz isso, não posso dizer que estão mentindo. Mas se eu não sei que eles estão ou não, Deus sabe. Mas quando eles disseram, sabe, no dia dos pais você faz isso, neste dia, e eu olhei para ele e disse, isso foi provavelmente há 30 anos ou algo assim, mais do que isso talvez. E eu disse, sabe pessoal, eu vou embora agora. Porque eu não sou salvo o suficiente para não te dar um soco bem no meio do nariz. Eu realmente disse isso. E eu disse, como você ousa falar comigo assim? Como você ousa? E eles disseram, vamos lá, pastor, você tem que saber, você tem que entender como isso funciona, como joga esse jogo. E eles disseram, um pastor escreve uma carta. Você escreve uma carta e diz, sabe, querida Suzy, eu estou em Israel agora, olhando para os muros de Jerusalém. E Deus te colocou no meu coração. Se você semear esta semente, você pode estar em Los Angeles ou Chicago. E eu disse, mas isso é mentira. É mentira. E eu vou te dizer uma coisa. Você não pode, você e eu, nós não podemos roubar nem um centavo do que Deus quer colocar em nossas mãos e trazer a vitória de Deus com isso. Amém? Nós poderíamos continuar, mas eu quero encerrar com isso. E então Deus vem e Ele está dizendo todas essas coisas. Ele disse, agora eu vou dizer a você. Você precisa entender isso primeiro. Eu vou julgar aqueles que estão roubando as pessoas. Eu vou julgar aqueles na liderança que estão roubando financeiramente as pessoas com a minha palavra. Eu vou ser rápido em julgar isso. E eu me lembro de dizer,
Tiz e eu estávamos em uma reunião em algum lugar, eu não me lembro como fomos parar lá, e eu estava ouvindo um grupo de pessoas que eu admirava falando e decidindo qual seria o próximo lugar que eles iriam para enganar as pessoas. Era disso que eles estavam falando. E eu me lembro que nós tínhamos acabado de entrar na televisão e eu escrevi para essa emissora e disse, eu vou sair do ar. Não era essa emissora que estava fazendo isso, eram alguns pastores. E o Paul Crouch me ligou e ele disse, Larry, por que você está saindo? E eu disse, bem, eu não consigo, eu não quero ser visto assim. E ele disse, então seja diferente. Seja diferente. Então seja diferente. E então, Deus diz, e aqui está o que você precisa entender. E então ele disse, dê a mim, eu darei a você de volta. Está tudo em Malaquias 3. Ele expôs tudo o que está fazendo. Eu vou te trazer de volta a aliança de Abraão. Vou trazer o mensageiro que vai te ensinar. Eu vou trazer as revelações das ofertas antigas. Vou julgar aqueles que estão roubando você para que eles não possam te roubar mais. Então ele disse, dê a mim e eu te darei de volta. Eles disseram, Senhor, como damos a você? Ele disse, em seus dízimos e ofertas. Agora, lembre-se do que eu disse no início. A maioria das pessoas dirá que isso foi uma mensagem sobre a segunda vinda. Porque Israel começou a ofertar, eles voltaram a dizimar e ofertar. A razão pela qual... Sabe, eu vou tirar um minuto para explicar isso. A razão pela qual eles foram para o cativeiro babilônico foi... Eles foram tão abençoados que eles pensaram, não precisamos de Deus. Houve 3 coisas que Deus disse, eu vou colocar isso diante de você para que você possa aprender. Que sou eu que te dá o poder em suas mãos para ganhar riqueza. Sou eu que te dou poder em suas mãos para ganhar riqueza. Uma é o dízimo, nós sabemos disso. E a outra é a oferta, que nós falamos aqui. E 3 vezes por ano, na Páscoa, Pentecostes e na Festa dos Tabernáculos, você se apresenta diante do Senhor e você não vem com as mãos vazias. Não venha sem uma oferta e você diz, Deus, eu estou reconhecendo que você é quem me dá poder para ganhar riqueza. Mas a terceira coisa é o que chamamos de Shemitah. E o Shemitah só é mantido em Israel. Apenas pelos judeus em Israel. E mais nenhum outro lugar. E o que o Shemitah é que a cada 7 anos... Quantos lugares Jesus derramou seu sangue? Quantas vezes eles borrifaram sangue no Yom Kippur? No 7º ano, você não deve plantar nada. Você não planta, você não colhe, não semeia, não retira. E então, no 6º ano, você tem que crer por uma bênção tripla. Porque aquilo teria que durar pelo 6º ano. E durar pelo 7º ano, onde não haveria colheita nem semeadura. E teria que durar até o 8º ano, que seria o ano do novo começo. E assim, Israel parou de guardar o Shemitah. Então, em Malaquias, Deus diz, devolvam para mim e eu devolverei a vocês. Eles disseram, como devolvemos? Ele disse, você dizima. E você oferta 3 vezes por ano. Você chega diante do Senhor e não vem com as mãos vazias. Ele nem menciona o Shemitah. E o Shemitah foi motivo que abriu a porta para o inimigo entrar e derrotá-los. E então a questão rabínica é, por que Deus não mencionou o Shemitah? Porque não se trata da primeira vinda de Jesus. Isso é sobre Jesus enviando um mensageiro que nos levará de volta às nossas raízes judaicas. E nós teremos as janelas dos céus abertas. Mas isso não é o suficiente. Eu te darei uma bênção que você não terá espaço suficiente para receber. Mas isso não é o suficiente. Eu vou ficar na sua frente, da sua família, do seu lar, dos seus filhos e filhas, e vou dizer, diabo, você nunca mais vai tocar neles. O nosso melhor ainda está por vir. Você recebe isso esta manhã? Amém. Isso não é um truque. Fique de pé comigo por todo o salão se puderem. Isso não é um truque. E ofertar não é um truque. Por causa do uso indevido da mensagem de prosperidade, há muitas pessoas dizendo, não dê ouvidos para isso de prosperidade. Me ouçam. 2 coisas vão acontecer antes da vinda do Messias. 1, sinais, maravilhas e milagres. O mundo vai enxergar que Jesus vai curar o câncer,
Jesus salvará o seu casamento, Jesus livrará seus filhos, Jesus abrirá as portas da prisão, e Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre, e Ele é o mesmo. E então, nós precisamos nos preparar para que Deus em cada culto faça sinais, maravilhas e milagres. Quantos acham que seria uma boa ideia? Milagres onde nós falamos, oh sim, outra pessoa foi curada lá na igreja hoje, outra pessoa foi liberta na igreja hoje. Isso precisa ser normal. Amém? Mas a segunda coisa é que a riqueza dos ímpios será tirada dos ímpios e colocada nas mãos dos justos. Aqueles que fazem atos de bondade e caridade. E então, eu quero que você se prepare para Deus abençoar tudo que você colocar em suas mãos, para Deus abençoar cada lugar que você colocar a sola dos seus pés. Eu quero que você se prepare para empregos, negócios, curas, filhos, netos, maridos, esposas, seja o que for. Não é que você esteja pedindo muito grande. Eu realmente acredito que você tem pedido pequeno demais. Que Deus incrível e poderoso nós servimos. E nós estamos entrando nos últimos dias. Amém? Dê a mão à pessoa ao seu lado por todo o salão, se vocês puderem. E deixe-me orar por vocês. Levante as mãos apenas como um sinal de comunhão, todos vocês que estão ao redor do mundo. Nós estamos cobrindo vocês com a bênção e o favor de Deus. Pai, agora mesmo. Pai, coloque um elemento de fé em cada um de nós que nós nunca tivemos antes. Deixe nossa fé crescer. Deixe nossa fé, nossa visão, nossos pensamentos, nossas orações irem além de qualquer coisa que nós já fizemos antes. Nos deixe sentir que estamos caminhando por estes últimos dias. E Pai, eu te peço hoje que você comece a usar todas as nossas vidas, em todas as áreas, como um sinal para o mundo de sua bondade, sua grandeza, sua misericórdia, seu poder, sua abundância, sua cura, sua libertação. Deixe o mundo olhar para nossas vidas e dizer: por que vocês são tão abençoados? E nós diremos com um coração orgulhoso e um coração amoroso, porque nós recebemos a Jesus Cristo como nosso Senhor e nosso Salvador. Pai, leve nossa fé a outro nível. Pai, eu peço que a partir de hoje você comece a nos visitar em todos os cultos que nós fizermos, com sinais, maravilhas e milagres, com libertação e cura e, acima de tudo, com a salvação. Faça que o norte, o sul, o leste e o oeste recebam a Jesus Cristo como o seu Senhor e Salvador. E Pai, nós te damos e sempre lhe daremos todo o louvor e toda a glória, no nome poderoso de Jesus. E todos que acreditam que o seu melhor ainda está por vir, dê ao Senhor uma grande salva de palmas. Amém. Nós te amamos, pessoal online. Deus te abençoe. Cumprimente alguém antes de sair. Deus te abençoe. Obrigado por se juntar a nós na transmissão de hoje com o pastor Larry Hug. O pastor Larry trouxe muitas revelações de mudança de vida para o corpo de Cristo, incluindo ensinamentos sobre quebra de maldições familiares e os 7 lugares em que Jesus derramou seu sangue. Mas talvez a revelação mais extraordinária seja seu ensinamento sobre a restauração das raízes judaicas do cristianismo e a permanência com Israel. Convidamos você a conhecer mais sobre nosso ministério visitando nosso site em larryhugbrasil.com e nosso canal no Larry Hug Brasil no YouTube. Oferecemos muitos recursos gratuitos em português que irão enriquecer sua caminhada com o Senhor e prepará-lo para viver uma vida vitoriosa e próspera. Você também pode contribuir com nosso ministério em larryhugbrasil.com. Sua oferta, seja grande ou pequena, abençoará Israel. Temos muitas ações especiais que estão literalmente salvando vidas e cumprindo a profecia bíblica do fim dos tempos, incluindo patrocinar Aliá, alimentar os sobreviventes do Holocausto, comprar ambulâncias e muito